Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos, nesse sábado continuar a série Sábado com Maria, Sábado dedicado à nossa mãezinha, na divina vontade, Então eu escolhi um trecho aqui do dia 5 de abril de 1908, é um trecho do volume 8, e vamos aprender com a nossa mãezinha, A viver na divina vontade. Tudo que contém a Rainha Mãe tem seu princípio no Fiat. Continuando a minha condição habitual, encontrei-me fora de mim mesma dentro de um jardim, no qual vi a Rainha Mãe sentada sobre um altíssimo trono. Eu ardia pelo desejo de subir até acima para lhe beijar a mão. Enquanto me esforçava por subir, ela veio ao meu encontro me dando um beijo no rosto. Olhando para ela, via como um globo de luz, e dentro daquela luz estava a palavra Fiat. E dessa palavra desciam tantos diversos, intermináveis mares de virtude, de graça, de grandeza, de glória, de alegria, de belezas e de tudo que contém nossa Rainha Mãe. Assim que tudo estava radicado em aquele Fiat, e do Fiat tinha princípio todos os seus bens. Ó Fiat onipotente, fecundo, santo, quem te pode compreender? Eu me sinto muda. É tão grande que não sei dizer nada. Por isso, ponho ponto. Então, eu a olhava maravilhada e ela me disse: minha filha, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra Fiat. Eu não me movia nem sequer para um respiro, para um passo, nem nenhuma outra ação, senão fazia dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus. Meu alimento, meu tudo, e isto me produzia santidade, riquezas, glórias, honras, mas não humanos, senão divinos. Então, quanto mais a alma está unida, fundida com a vontade de Deus, tanto mais se pode dizer santa, tanto mais é amada por Deus, e por quanto mais amada, mais favorita, porque a vida dessa alma não é outra coisa que a reprodução da vontade de Deus. E poderá não amá-la, se for ela mesma? Assim, não se deve olhar o muito ou o pouco que se faz, mas sim se é querido por Deus, porque o Senhor olha mais o pequeno fazer se é seguido sua vontade que o grande sem ela. É o segredo aí, Então tudo, tudo o que é a nossa mãe, tudo que ela está nesse Fiat, gente, É o segredo do segredo do segredo do segredo, de Maria. É em tudo fazer a vontade de Deus, a vontade do Altíssimo. Eu achei interessante ela falar, que quando ela fala assim, que não recebeu, que tudo é glória de Deus. Que ela fala assim, não é glória humana. É por isso que a gente entende porque que a vida dela foi tão escondida e pouco conhecida. E até hoje, Até hoje você vê assim que... Por que Nossa Senhora não é tão falada dela,
por mais que tenha homenagens, mas muita coisa ainda dela não se sabe, né? Se falam dela ainda, igual eu tava ouvindo ontem, acho que foi ontem, acho que é. Tava falando assim da Nossa Senhora. Aos poucos, Nossa Senhora foi entendendo a vontade de Deus. Aos poucos, ela foi entendendo, não, ela foi entendendo qual era a missão de Jesus. Aos poucos, como se a Nossa Senhora não tivesse nenhum entendimento de quem ela estava recebendo, né? Do seu ventre e da missão de Jesus. Então, eles não sabem dessa divindade dela também, né? Fica oculta como era a divindade de Jesus para os apóstolos, para as pessoas, né? Essa divindade dela, essa vida divina dela também ficou que escondida, né? Ficou meio que velada. Mas ela não veio a receber glória humana. Ela está falando aqui. A glória dela é toda divina, entende? Então, ela recebe tudo da parte de Deus. Ela recebe tudo da parte de Deus. Ela fala aqui, ó. Aqui, ó. Meu alimento, ó. Ela fala aqui, ó. Meu alimento, minha vida era a vontade de Deus, meu alimento, meu tudo, e isto me produzia santidade, riquezas, glórias, honras, mas não humanos, senão divinos. Então é como se foi um propósito, né? A Nossa Senhora. Primeiro porque né, né, era a missão de Jesus, né? E se eles conhecessem, né, toda essa divindade de Maria, poderia querer olhar para ela e não olhar para Jesus. Então, foi tudo feito por um propósito. E a Nossa Senhora ficar oculta, esse silêncio de Maria, era a reparação que ela também faria, né? Ela sentia essa restrição, né? Ela sofrer sobre si tudo o que ela sofreu também, porque ela sofreu junto com Jesus. E eles também olhavam e pensavam mal dela como mãe de Jesus, via nela defeitos, né? Porque viam nela defeitos. Olha, que mãe é essa que deixa o filho sair por aí, ser um andarilho aí, ficar aí por aí falando nas ruas, pregando por aí com seus apóstolos, né? Que eles queriam ensinar ela a ser mãe de Jesus. Já teve momentos lá na Valtorta que eles queriam ensinar Nossa Senhora como educar Jesus. Não via, colocava defeitos nela, né? E elas tomam tudo sobre ela, né? Esses sofrimentos do Imaculado Coração de Nossa Senhora é muito grande, toda rejeição, todas as pessoas que não acreditam nem na sua pureza, né? Em tanta coisa que se falam, isso tudo faz parte da reparação, tudo faz parte da reparação, porque assim como tem aqueles que ainda também negam Jesus, assim como tem aqueles que ainda veem errado a missão de Jesus, ela também está sofrendo junto com Jesus. Os corações deles estão fundidos até o fim dos tempos. A missão é dos dois, um está com o outro, né, nessa missão. Então, esse ocultamento de Nossa Senhora também é tudo a dor da divina vontade que ela estava vivendo, porque tudo nela era a vontade de Deus. Então, o desprezo, né, a falta de conhecimento que tinham dela, toda essa realidade de rejeição também, isso tudo também era a dor da vontade divina. E a missão de Nossa Senhora não foi receber glória humana mesmo, eles reconhecer ela em tudo, né? E, tipo, chegar lá no Osana e entrar ela e Jesus sendo homenageado, né? Não, a missão dela foi ficar escondida mesmo, né? Foi esse escondimento que não é omissão, gente. O silêncio de Maria não é omissão. Esse silenciar de Nossa Senhora nas situações, né? Fazia parte do plano da vontade de Deus. Era a vontade divina para ela, porque em tudo, quem escreveu a vida de Nossa Senhora foi a vontade divina. Então ela está dizendo o seguinte para nós: olha, quer entender a minha vida? Quer entender o meu silêncio? Quer entender minhas dores? Quer entender tudo que eu fiz, né? Quer entender o meu escondimento até mesmo diante, né? Até hoje parece que a igreja ainda não dá aquele reconhecimento merecido para ela, né? Quer entender tudo isso, né? Entra dentro do Fiat, porque a minha vida toda foi a vontade de Deus. Então não veja como algo humano. Ah, Nossa Senhora ficou em silêncio e devia falar. Não, não era a missão dela. É o que foi falado no estudo.
ela estava fazendo algo muito maior, né, de santificação junto com Jesus ali, né, de reparação junto com Jesus. Então, se ela estava fazendo algo muito maior, para que ia se ocupar das coisas menores, que era falar para um, falar para outro, falar para o outro, sem que ela estava fazendo num plano universal da vontade de Deus, unida às penas dela, sentindo as penas de Jesus na alma dela, ela estava fazendo algo tão maior, tão maior, tão maior, tão maior, que ela é a cabeça, né? Era a cabeça daquela missão, ela é a cabeça de missão, ela é a rainha da vontade divina, ela é co-redentora, né? Nela foi depositada a redenção. Então, sabe o que que é isso? Redenção. É um plano muito grande, Nossa Senhora, né? Então, para que que eu ia se ocupar de coisas pequenas? Então, e ainda mais de ser de falar, de ser conhecida, de não deixar ninguém pensar coisas dela. Ao contrário, essas penas eram necessárias. Jesus também passou por isso. Imagina Jesus conhecendo cada pensamento, cada sentimento, via uns olhando para ele e falando, um falso, outro mentiroso. Cada palavra, cada pensamento, cada coisa. Você acha que não passava por Jesus, não? E você acha que Nossa Senhora não sabia, não? Então imagina, ela estava carregando a coisa muito maior que abraçar as penas do Jesus. E abraçando as penas de Jesus, se abraça de todo mundo, porque e nela foi depositada todas as almas. Nela foi enxertado todas as almas também. Entende? Entende que ela está unida a essa videira? A separação não aconteceu porque Jesus nasceu e separou-se, não. É uma união de alma, é uma união de coração. Os dois estão unidos e viveram unidos. E tanta realidade que depois para guiar a igreja e sofrer também a privação da presença humana de Jesus, que foi para o céu e ela, não, ela teria que ficar e passar por essa espera de Jesus tão longa, né? Não que ela não estivesse unida com ele, mas não é a mesma coisa, gente. Ir para o céu e ficar com o filho, e ela precisou ficar ainda assumindo essa condição, né, humana, né, na humanidade ali, tá ali ainda, né? E ajudar ali, instruir os apóstolos, né? Então, e essa coisa, isso tudo está ocultado, né? Que a igreja não lê esses livros e não sabe o que Nossa Senhora fez, o trabalho tão grande que ela fez na igreja, que ela fez na vida, né? Na instrução dos apóstolos. Nossa Senhora! Então, assim, é uma grandeza tão grande. Então, assim, do reconhecimento humano em direção a ela é muito pouco mesmo. Mas em direção a Deus, como ela fez tudo para a glória de Deus, ela recebe tudo vindo de Deus. E ela terá o seu triunfo, né? O coração de Maria terá o seu triunfo, que é o reino da divina vontade, que representa o triunfo dela também, do seu imaculado coração de Maria, né? Você ter todo esse conhecimento sobre Nossa Senhora, esse amor maior ainda por ela, né? Que até hoje, assim, tem um medo muito grande de louvar ela. Acha que está ofendendo Jesus, acha que está ofuscando Jesus, ou louvando Nossa Senhora, né? Eles pensam que está ofuscando Jesus, que está fazendo feio para Jesus, né? Que está deixando Jesus de lado, né? E ao contrário, porque quando ele olha para Nossa Senhora, ele vê ele mesmo. O que que tinha em Nossa Senhora? Ela falando aqui, ó, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra fiat. Não me movia nem sequer para um respiro, para um passo. Nem nenhuma outra ação senão fazer dentro da vontade de Deus, vontade de Deus. Então tudo que ela tinha, a vida dela era a vontade de Deus, o alimento dela era a vontade de Deus, toda a riqueza dela, né, era a vontade de Deus. Então ela desapareceu nesse feat. Você olha para Nossa Senhora, você vê o quê? O próprio Deus, a vontade de Deus ali vive e real, né, agindo. Então, como que Deus vai ficar chateado de você louvar a vontade dele? Porque quando você louva Maria, você louva a vontade de Deus. Você entende que a criatura que vive na divina vontade não existe mais? E quando a gente fala na Rainha Mãe, a gente está louvando a vontade de Deus. Então, você está entendendo? Tem que falar de Maria até não aguentar. Tem que falar até tem que falar até não aguentar. E nunca você acha as palavras mais maravilhosas para falar. Porque é tão. Por que que você fica mudo diante dela? Por que que é difícil, às vezes, achar as palavras? Porque o segredo dela tá no Fiat. O Fiat é enorme, gigante. Meu Deus do céu. A Luísa falou: eu fico muda. Eu me sinto muda de tão grande. Eu não sei dizer nada. Por isso eu ponho ponto. Porque essa é a grandeza do Fiat. E ela está dizendo para a criatura viver da mesma forma.
Viver também assim, imaculados, que é viver na divina vontade, viver como imaculados, ou seja, sem pecado, porque quem vive na divina vontade não peca. E tá nos chama a viver imaculados também, nessa pureza em que a gente não faça nada que não seja a vontade de Deus. E ela está dizendo, não se trata de fazer grandes coisas ou pequenas coisas. Não adianta fazer muitas coisas e fazer por vontade própria, gente. Deus não está olhando números, Deus não está olhando essas coisas, Deus não está medindo as coisas por uma via externa. É o coração, é a intenção com que se faz. Se não for tudo saído de Deus, não tem frutos de santidade. Não tem esses frutos aqui que ele está falando, não produz santidade verdadeira. Não, sempre tem algo de humano, um interesse aqui, uma coisa ali. Então nem tudo é de Deus, tem o conteúdo humano ali da pessoa. Agora, quando você faz tudo no Fiat, não importa, gente, é as pequenas coisas que você faz, mas se elas estão sendo feitas por causa de Deus, esse ato é uma reprodução da vontade de Deus. Aqui, ó, não deve se olhar o muito ou o pouco o que se faz, mas sim ser querido por Deus. É isso que importa, porque Nossa Senhora viveu movida pela vontade de Deus. Então não adianta olhar para a vida de Maria, né, no contexto que ela viveu e falar, nossa, então eu tenho que ser igual. Não adianta, nem queira isso, não tem como. Eu sei o que ela foi. Não, mas ela não quer que você seja como o que ela foi, medindo pela humano, pela obra dela, pela forma que você vê ela. É, não, ela quer que você seja como ela, vivendo também a vontade de Deus, deixando o Fiat ser escrito em você também. E o Fiat vai ser escrito conforme a vontade de Deus na sua vida. Ele não vai te pedir para viver a vida dela, ele vai te pedir para viver a sua vida na vontade de Deus. É isso que é o segredo. Entende? O segredo de olhar para Nossa Senhora é ver o seguinte: tudo que ela viveu veio do Fiat. Então, tudo que você viver, Deus quer o mesmo de você. Que tudo seja no Fiat. Você mãe, você esposa, você pai, você esposo, você jovem, você solteiro, você estudante, né? Você criança. Todos viverem também unidos com a vontade de Deus. É isso que é o desejo de Deus para nós. É sermos também imaculados, porque viver como imaculados é viver na vontade de Deus, porque Adão e Eva foram criados imaculados. Então nós também fomos feitos para ser imaculados. Nós fomos feitos também para ser imaculados, puros, puros. Entende? Nós fomos feitos para ser assim também. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer, ó. Olha o segredo. Olha o segredo que Nossa Senhora está nos ensinando. Porque a gente precisa entender, gente, a vida de Nossa Senhora. Ela teve uma missão na vontade de Deus. Se ela não vivesse a missão que foi dada para ela na vontade de Deus, ela viveria fora dessa vontade de Deus. Entende? Que a missão de Nossa Senhora é a missão que a vontade divina traçou para ela. Era a missão dela. Então, para a gente agradar a Deus, agradar a Nossa Senhora, fazendo a vontade de Deus, é entender qual que é a nossa missão hoje. Qual que é a missão para cada um de nós hoje? Nós vivemos no tempo de divulgação desses escritos. Nós somos chamados para ser os divulgadores da vida divina. Nós fomos chamados, a Luísa foi chamada para ser também cabeça de missão, para depositar nela a divina vontade, para ser consumado nela esse tempo da redenção da santidade humana e para ser começado, né, devolvido o dom de viver na divina vontade. Então, ela voltou a recuperar aquilo que o Adão perdeu, né? Ela representando o outro Adão também, porque a gente veio dessa descendência, né? E a gente nasceu na culpa, então ela como uma criatura também nascida na culpa se santificou, consumou-se, completou os atos da redenção, completou-se nela por todos os santos, tudo que faltou de amor, de adoração, de reconhecimento dos santos. Ela fez todos os atos que a criatura deveria fazer também. A criatura redimida, pegou lá de Jesus, porque Jesus fez como empréstimo, porque Jesus, ele fez aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Então, Jesus fez, né, como que um empréstimo
Ele deu para o Pai todo o amor, né? Lá do ato primeiro de Deus. Ele amou, ele recebeu o amor do Pai e amou o Pai de volta, que era o que nós deveríamos viver. Recebendo e doando para Deus. E Jesus fez isso, e nele foi feito um depósito, né? Jesus, ele justificou todos os atos e justificou a consequência do pecado, divinizando tudo, para que nós possamos hoje viver os nossos sofrimentos e eles terem valores divinos. Então, Jesus fez uma reparação, meu Deus do céu, gigante. E ele fez a e Jesus fez a Luísa como esposa dele, né? E fez ela passar por receber dela tudo também, unir a todas as penas de Jesus e entender esse mistério, né? Colocou tudo nela e ele deu o conteúdo da divina vontade para ela e a missão dela é escrever esse trabalho, né? E passar ali para os padres, para a igreja, já começar a divulgação e espalhar essa boa nova. Então nós somos chamados, né? Recebemos essa missão, fizemos a consagração dos 31 dias com Maria, né? E começamos a viver lendo esses conteúdos e colocando a nossa vida e divulgando para os nossos irmãos essa vida, essa boa nova. Então somos os anunciadores desse reino, né? Fomos chamados pós-Luísa para continuar o que Deus começou nela, o que Deus já pôs nela, e nós agora pegamos dela também, né? Entramos nisso também, nesse depósito, que foi, né, a vida dela, que foi tudo que Deus pôs nela, ela é depositária, e nós entramos nesse depósito para conhecer a Deus, para conhecer a vontade divina, viver e passar para os nossos irmãos. Então, essa é a missão. Aí Deus chamou homens casados, mulheres casadas, sobre solteiro, né, mulher solteira. Deus chamou pessoas de diversos lugares, né, diversas situações, né, a pessoa tem gente que tem filho, tem gente que não tem, né, cada um tem pessoas de várias idades, então cada um dentro de um contexto, de uma missão, de um lugar onde mora, de um trabalho, de um tipo de trabalho, de uma vida lá na paróquia, de um ministério que faz na comunidade, que enfim, Deus te chamou nessa condição. E é nessa condição que ele quer desenvolver a vida divina em você. E quer continuar essa obra dentro de você, né? Usando de você como um canal dele. Então, não adianta você querer uma outra vida e fugir de tudo isso aí, onde você está vivendo, para achar que é assim que é, né? Que você vai glorificar a Deus, você vai produzir essa santidade. Não. É dentro da sua vida. É dentro do estado que Deus te chamou. Assim como Nossa Senhora teve um estado do qual Deus chamou ela, a Luísa teve um estado, né? Jesus também veio em um estado, assumiu a condição humana e viveu da forma que Deus queria, né? Viveu também um estado de vida. Também viveu num estado de vida, né? Jesus foi o quê? Né? Jesus viveu como um sacerdote, um profeta também, né? Anunciador, né? Ele viveu como sacerdote, ele viveu, né, casto, não se casou. Então ele também teve um estado de vida que Deus chamou ele, né? Então você também foi chamado para um estado de vida, né? Você foi chamado dentro de um estado de vida. E aí é que está a vontade divina, porque a vontade divina está em tudo, está em todos os seres humanos. É ela que nos mantém, que nos conserva. Você entende que a vontade divina não é uma coisa assim que bateu na sua porta, apareceu e entrou? Não, a vontade divina, na verdade, você começou a enxergar ela já existia, ela já estava, você já estava no cerco, porque o ato único de Deus foi criar, redimir homens e santificar. E você está dentro desse estado, você está dentro desse ato único, você está dentro dessa realidade. Aqui, então, a vontade divina já nos cercava sempre, mas a gente não a via. Então, é nós que entramos nela. Ou seja, é uma dimensão da sua inteligência, né? É uma dimensão da sua inteligência tirar os véus da ignorância, de ver a sua vida sem entender a vontade de Deus, fazer tudo sem perguntar se é a vontade de Deus, sem entender que é a vontade de Deus, sem dar muito obrigada, sem reconhecer a Deus, sem se mover por Deus. Quantos respiros, né? Quantas ações, sem se perguntar se essa é a vontade de Deus, ou sem entender que é a própria vontade de Deus que te permite respirar, né? A comida que você come, o ar que você respira e nem usufruindo dessas coisas totalmente assim, sem entender, sem se prestar atenção. Quantas coisas assim, não é? Então você descobre esse universo que sempre existiu, mas que esse livro trouxe isso, né? Esse livro
trouxe esse segredo, o segredo do tesouro, sabe? É como encontrar um mapa para o tesouro. É uma carta de amor te contando, filha, eu estou mais próximo de você do que você imagina. Acorda, olha a sua volta, tudo que gira ao seu redor aí, você acha que gira ao seu redor à toa? Você acha que as coisas na sua vida é à toa? As pessoas na sua vida estão aí à toa? Você, quem mantém você? Então, é o Pai se apresentando para você e você descobrindo que Ele está mais próximo do que você imagina. Em toda a realidade que cerca dentro e fora de você, tudo que você é, a sua composição física, né? Aquilo que você a sua composição orgânica, a sua matéria, tudo foi pensado para um plano, né, de você viver em uma comunicação com Deus, em uma interação com Deus. A inteligência que Deus te deu foi para pensar em Deus, para conversar com Deus, para ter diálogo com Deus, não para ficar com a inteligência morta, sem pensar, mas para pensar no jeito certo. Então ele vai te mostrando todos os dons que eu te dei, foi para você servir a mim, né? Tudo que eu te fiz, né? O contexto que eu te fiz, eu te coloquei para um propósito divino. E aí você vai vendo que é você que tem que entrar nessa dimensão, né? É você que tem que entrar na vontade divina, é você que tem que entrar nesse plano e ver, né, a vida sem esses véus de ignorância, né? De você achar que tudo que acontece por acaso mesmo, né? É coincidência, foi sorte, né? As pessoas não falam isso, foi pura sorte, fulano de tal. Não, é coincidência mesmo, né? Porque eu tinha que te encontrar mesmo, fulano de tal, né? Tinha que passar por isso mesmo, né? Coisa do destino, né? Não, tem nome isso. É vontade de Deus, vontade divina que rege tudo. Tem nome, né? Então você não. Os seres humanos sobre esse véu é como se vivesse assim, em um sono profundo da sua vontade humana, né? Um sono, né? Dentro de uma bolha, sabe? Uma bolha assim. E se você sair dessa bolha, você vai encontrar um outro universo muito maior e vai compreender o seu pequeno universo. Você vai ver que tudo que está ao seu redor você tá perdendo, né? Uma dimensão muito maior de vida por ficar dentro da bolha. Então, sair da vontade humana é sair de dentro dessa bolha individual sua, egoísta, que você só pensa nas suas coisinhas, naquilo que você precisa comprar, né? Naquilo que você precisa. Você fica com a sua inteligência lá ocupada em conhecer tantas coisas, em saber tantas coisas humanas e não se interessa em saber as coisas de Deus, né? O seu alimento, né? Buscar o seu prazer, a sua diversão, a sua curtição, as coisas que você gosta de fazer, né? O seu alimento, muitas das vezes, né? É falar um monte de besteira, né? Viver falando besteira, né? Viver pensando bobagem e produzindo tantas coisas inúteis. E quando você sai dessa bolha da sua vontade humana, você descobre a verdadeira vida, né? Te cercando ali. Então, é isso que é viver na divina vontade, né? É viver dentro desse universo divino. Não significa deixar a sua vida, não significa uma pessoa que é casada deixar o esposo, né? Não significa isso. Não significa isso, né? Mas significa de você viver essa vida com um propósito, com a vontade de Deus, interessado em saber o que Deus quer de você nessa vida, qual a resposta que Deus quer de você como esposa. Qual que é a vontade de Deus no seu estado de vida? Qual que é a vontade de Deus, né? Diante das situações que te acontecerem, Deus fala com você, né? Deus te dá inspirações do que fazer. E enquanto a pessoa fica na sua bolha de opinião, ela não ouve a Deus, ela ouve a opinião dela. Não, eu quero fazer do jeito que me der na telha, eu quero fazer do jeito que resolva para mim. Mas não tá nem aí porque Deus quer falar, com o que Deus quer resolver, com o que Deus pensa. Então, quantas pessoas vivem dentro dessa bolha, né, de sua vontade humana e fazem o que quer, porque quer, né? Quando tá com raiva de alguém, quer se vingar, né? Não entende a cruz, não entende o que Jesus estava comunicando com ela através daquele sofrimento, né? Não olha para Deus, não olha para aquilo que Jesus passou, né? Não faz essa comparação e precisa fazer essa comparação, né? Precisa querer saber o que Deus pensa na sua vida. Deus não está querendo dar opinião sobre o que eu faço, não, você se engana.
Deus quer dar sim, né? Deus tem o que dizer sobre cada coisa que você vive. Ele tem o que dizer. E Deus não é alguém diferente, né? Deus não é indiferente ao que acontece na sua vida, porque a sua vida foi escrita por Ele. Deus não é diferente porque te resgatou e você teve um custo preço para Ele. Ele te resgatou, né? Dando a vida do seu próprio filho. Como que Ele vai ser indiferente a vida que, porque nós estamos enxertados em Cristo, como que ele vai olhar para o corpo de Cristo? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós, cada pessoa no mundo. Como que vai olhar para o corpo de Cristo e ser indiferente a esse corpo, se você faz parte desse corpo? E se você faz parte desse corpo, você é um com ele. Como que ele vai ser indiferente? Se ele vê dentro de você a marca do sangue de Jesus derramada, como que ele vai ser indiferente se você foi resgatado a um preço tão caro? Ele não é indiferente, porque se ele fosse indiferente a você, você já não existiria mais, não teria enviado Jesus, não teria te redimido. Mas ele quer viver com você, ele quer viver com a criatura, ele quer produzir, ele quer outra Nossa Senhora, ele quer mais Nossa Senhora, ele quer mais, né? Ele quer mais almas assim, que vive fundida com a vontade de Deus, né? Ele quer outras, né? Ele quer outras criaturas também, que ele possa dizer minha criatura favorita, aquela que está toda para mim, né? Aquela em que eu posso amar e ser amado por ela, né? E sem ser restringido, porque esse mundo fica dizendo não para Deus o tempo todo. Todas as vezes que a pessoa quer seguir a própria cabeça e não pensa em Deus, ela está dizendo não, não para Deus, e sim para mim, sim para os meus pensamentos, e não para você. Sai para lá, Deus. Sai para lá, não quero saber o que o Senhor pensa disso, 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 disso. Eu vou fazer o que dá-me na telha, né? Quantos não fazem assim? Deus não pode falar nada, né? Ele é colocado ao silêncio. Esse mundo quer expulsar Deus de tudo, qualquer lugar. Não quer saber o que Deus pensa, não quer saber o que Deus tem para dizer de nada. Então, a alma que vive na divina vontade é aquela alma que silencia tudo isso para ouvir somente a Deus e para fazer somente aquilo que Deus quer. Então, não é o tamanho do ato, não é o quantas pessoas que você vai atingir na sua vida, né? Não é o número de obras que você vai fazer, né? É o que você vai fazer, né? Se vai estar unido com Deus ou não, é isso que conta. Porque não adianta fazer muita coisa sem se preocupar com Deus, sem fazer unido por Deus. É o que Deus quer, do jeito que Ele quer. É Deus que escreve a sua vida, né? Na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu não faço plano nenhum na minha vida. É Deus que escreve. Aí hoje chega cedo, né? Aí meu esposo vira para mim e fala assim, Ruth, domingo que vem tem um encontro de ministério de formação de ministério da RCC, tá? E eu fui chamada, ele me coloca dentro, né? Eu fui chamada para o Ministério das Famílias para estar conduzindo e é para você também. Eu falei assim, mas você não vai tocar? Você não foi? Eu não toco, eu não canto. Você foi chamado. Não, não, mas eu não vou sem você, não. Eu vou ficar só tocando lá, só na hora de tocar, que eu vou tocar. Mas é nós dois. Eu falei assim, então tá. Eu não faço plano de nada. Eu sou conduzida por Deus, né? Na hora eu entendi, não, Deus quer que eu vá mesmo, né? Ele quer. Mas eu não fico, oh, nossa, deixa eu ver quantas coisas eu posso fazer, nossa, onde eu posso participar nesse final de semana, olha onde eu posso ir, olha, eu posso ir, né? É Ele que me conduz. E quando tem um lugar que eu tenho que ir, que tem uma formação, alguma coisa assim, e o Deus usa do meu esposo, nós vamos, beleza. Agora tem situações também que eu não faço questão, não é assim, eu tenho que ir para esse lugar porque vai ter isso, vai ter aquilo, não tem nada disso. Eu não estou preocupada com obras, com obras, com obras, com obras. Sabe por quê? A fé sem obras é morta. E viver de fé é viver unido com Deus, porque a fé é o próprio Deus. É você fazer as coisas por Deus. Não adianta nada fazer obras e obras e obras e obras se não estiverem unidas, se não tiver fé, se não for por Deus. É isso que ele está falando. Que não adianta a obra sem essa fé, que é essa união com Deus, não é? Não adianta, e também não adianta também a fé sem obras, por quê? Porque se eu falo que eu creio em Deus, que eu quero fazer a vontade de Deus, e aí as circunstâncias aparecem e eu não correspondo também, não quero saber,
que Deus quer que eu faça, e se eu não ajo, né? Se eu não pratico aquilo que eu vivo, também é morto. Uma coisa anda com a outra, não é? Então, assim são os atos que vamos fazer na vontade de Deus. O ato de obediência, né? A mulher que obedece ao esposo. O ato de ordem que você vive no seu dia a dia, né? Organiza suas coisas, trabalha, organiza sua casa, sua vida, cuida dos filhos. Tudo isso precisa estar unido à vontade de Deus. Porque aqui está falando, ó, a Nossa Senhora fala isso, isso não, isso não é algo que você vai falar assim, nossa, mas é só Nossa Senhora, ó, gente, isso aqui, olha o que ela tá falando. Ela não veio falar umas coisas assim tão, ela não veio dizer assim, não, vocês têm que viver sendo exatamente igual eu fui. Vocês têm que ser exatamente igual eu fui e tal, do jeitinho que eu fui, do jeitinho, não. Ela fala aqui, ó, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra fiat. Eu não me movia nem sequer para um respiro, para um passo, nem nenhuma outra ação, se não fazia dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus. Meu alimento, meu tudo. E isto me produzia santidade, riquezas, glórias, honras, mas não humanos, senão divinos. Então, é a nossa vida também. A gente respira? Opa, sim. Né? A gente anda? Sim. A gente age? Sim. Nós temos os nossos sentidos, não temos? Porque estamos vivos, né? Temos um corpo, temos uma vida. É dentro dessa vida que Deus quer ser glorificado. Dentro da criatura. Aqui, ó, eu não fazia nada se não da vontade de Deus. Então é a intenção que você tem de fazer tudo unido à vontade de Deus, de fazer só por Deus. Você não buscar nenhum interesse. Ah, eu vou falar pro meu marido sim, porque aí meu marido vai me elogiar e vai ficar feliz comigo e vai me dar um presente, sei lá, e vai dizer para mim assim, nossa, que esposa, né? E vai dar reconhecimento para mim. Aí eu vou para as pessoas ver lá como que nós dois é bonitinho, nós dois juntos. Não tem nada disso. Na hora que meu marido fala uma coisa, eu já fico esperta. Por quê? Porque na hora eu só penso no que Deus pensa. Eu só penso no que ele aprova. Aí eu fico já com a cabeça assim, ó. Então, quando ele tá me falando, é uma coisa assim natural. Que quando ele tá me falando, eu já presto atenção, porque ali eu já sei que Deus está ali, né? E eu sei que Deus está prestando atenção em tudo que eu faço, em meus movimentos. Mas eu não vejo um Deus assim, me vigiando com a caderneta na mão, para me julgar, para me criticar, para me declarar culpado ou inocente, dependendo do que eu faço. Não, mas é um Deus que é amor, que zela por mim, que tem ciúme, porque eu me propus a viver na vontade de Deus. Então, Ele está atento, ó, e Ele está atento a você também. E Ele ama, Ele quer convivência com você, Ele quer conviver dentro de você, Ele quer falar com você, Ele quer te instruir, sabe? O céu para Deus na criatura, para Ele é mais interessante que a própria criação dele. Ele fala isso no livro do céu, né? Que um fiat dele já criou tudo, mas dentro de uma criatura que é pequena, limitada, um fiat pronunciado por Deus, só um fiat dele já é gigante. Que se ele não precisou pronunciar mais nenhum fiat, porque se ele pronunciasse mais outro fiat, né? Mais outro, mais outro, mais outro. Viraria tão uma bagunça, porque criaria muitos e muitos mundos diversos, porque é um fiat de um criador. Agora, a criatura é pequena diante do criador. Quando ela fala um fiat, é um fiat também, mas é menor. Então, dentro da criatura que é pequenininha, ele pode pronunciar infinitos, infinitos fiats, né? E criar muitos sóis, e criar muitas coisas, e criar muitos planetas, mas tudo dentro da criatura, tudo dentro de nós. Então, é uma coisa que a gente entender de uma forma simples, não é para você ficar imaginando, então eu vou falar um fiat agora e ver se aparece outro sol. Ele está dizendo isso da vida divina dentro de você, da sua alma, né? Ele está dizendo do que ele faz na sua alma, como ela fala aqui, ó. E isto me produzia santidade, riquezas, glórias, honras, mas não humano, senão divino. Então não é para você ver de forma humana, é divina. E você só vai ter o conhecimento disso depois no céu com Deus, do que Ele está fazendo dentro de você. Mas cada sim que você dá, cada coisa que você faz, movido pela vontade de Deus, é um fiat que você está dando. Cada respiração, a sua vida, cada respiração, são infinitos fiat sendo dado.
Então, é infinitas criações que Deus está fazendo dentro de você. E é algo que Ele está ganhando para Ele, de glória, de amor, de honra. Deus está ganhando dentro de você, porque é como se as outras coisas que Ele criasse tudo para dar, para dar, para dar, e saísse fora dele, né? Mas o que é criado dentro de você, né? O que você está dizendo de fiat para Deus, de correspondência, é o que você está dando para Ele, é o que Ele está conseguindo produzir em você, né? Se dando através de você. Então você está dando Deus a Deus por cada vez que você faz a vontade divina. Quantos querem dar honra para os homens, né? Quantos querem fazer para o outro? Mas e Deus? Quantos pensam nele? Quantos pensam nele? Na pessoa dele? Quantos vão até ele adorá-lo, glorificá-lo, né? Vão adorar Jesus, mas vão adorar Jesus pedindo também consolo para si mesmo, né? Pedindo algo para si mesmo, né? Para serem consolados, para serem curados, para serem abraçados. Mas quantos vão até Deus para abraçar Deus, para curar Deus? Sabe o que é curar Deus? É você viver na vontade de Deus. Você cura Deus. Por quê? Porque você está indo lá para o ato primeiro de Deus e dando para Ele a glória merecida. Merecida. Você está indo, mas Jesus já não fez isso, Ruth? Você falou que Jesus já fez isso. É, mas Ele é o próprio, Ele é Deus. Mas Ele fez isso porque a gente não fez. Agora, por meio de Jesus, sendo outro Jesus, porque é Jesus vivendo em nós, a gente vai lá também dar o nosso feed, vai lá também dar o nosso beijo em Deus, na testa de Deus, dar o nosso abraço para Deus e dizer: Pai, nós amamos o seu propósito original. Amamos tanto que entramos dentro dele e queremos viver do mesmo jeito. Pai, nós amamos, nós abraçamos esse plano também. Aqui nós colocamos o nosso feed para o Senhor também, que é o nosso sim, de querer viver também nesse plano. Esse seu plano que o Senhor fez para nós é perfeito, Pai. E nós entendemos essa felicidade, vivemos essa felicidade e ainda anunciamos para os nossos irmãos para eles viver também essa felicidade aqui, Pai. Porque viver com você, unido com você, é a coisa mais preciosa que existe. É isso que Deus espera de nós. É isso que Nossa Senhora espera de nós. É isso também vai dar louvor para nossa mãezinha, porque a nossa rainha quer levar os outros filhinhos para o pai e falar assim: olha, vem cá, vocês, olha aqui o presente que eu tenho para você, pai. Olha esses filhinhos, essas filhinhas também que querem viver desse Fiat. Olha lá o Fiat cravado no coração deles também. Olha na alma deles, tudo que eles querem é fazer da paz, respirar e agir pela sua vontade. Somente na sua vontade. Olha, Pai, o alimento deles também é a sua vontade. Esse é o triunfo do coração de Maria, ter esses outros filhos com o Fiat cravados no coração, como ela tinha. É isso que ela quer. Então largue as coisas humanas, largue agora. Tudo que você pôs no seu coração de tesouro humano, de estima humana, de glória humana, de preocupação humana. Não perca tempo. Queira você também viver na divina vontade, né? Queira você também mergulhar na divina vontade, né? Ter esse Fiat cravado no seu coração também e viver também com Jesus e com Maria nessa mesma intenção. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.